Tem algumas perguntas mais urgentes do que a votação sobre a urgência do projeto de lei que equipara aborto ao homicídio. Vamos lá. Por que essa rapidez toda do presidente da Câmara, Arthur Lira? Outra questão. Onde estão o presidente Lula e a primeira-dama Janja nesse momento, que não unindo suas vozes às milhares de mulheres que estão protestando contra essa proposta inacreditável do deputado Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista, comentarista do Meio, sou feminista declarada e a defesa das mulheres é uma das minhas principais bandeiras. Ô Bruno, solta a vinheta que vai sobrar pra tudo quanto é lado. Mas vamos começar pelo deputado Arthur Lira. Por que essa urgência em botar em votação um projeto que vai criminalizar ainda mais as mulheres? Lembrando, gente, que no Brasil o aborto é crime, a não ser em 3 casos: estupro, risco de vida para gestante e anencefalia do feto. Esse projeto, se aprovado, vai criminalizar inclusive essas mulheres e também adolescentes, aliás, sobretudo adolescentes, que fizeram o aborto nessas condições depois de 22 semanas. A resposta sobre a rapidez dessa canetada do Lira é muito pior do que você pode imaginar. Poder. É isso. Poder. Não é exatamente uma super convicção de que o assunto mereça celeridade. Não tem nada a ver com aspectos morais ou questões religiosas. Quer dizer, indiretamente tem. O Arthur Lira resolveu fazer um aceno à bancada evangélica, trazendo para a pauta um assunto que é usado pela extrema-direita para animar o eleitorado. A gente sabe disso. Agora, por que agora? Porque o Lira quer desde já garantir o apoio do Congresso para eleger o seu sucessor, para tentar manter algum poder quando deixar de ser presidente da Câmara no começo do ano que vem. Poder, gente, apenas por poder. O assunto pode ser votado sem que passe pelos trâmites normais, que inclui discussões em comissões que analisam o tema de uma forma mais profunda, ouvindo especialistas, representantes da sociedade, propondo emendas, fazendo as modificações necessárias. Mas a gente sabe que a intenção do PL 1904 não é ser analisado ou ser discutido. Essa pressa toda é para que o projeto seja aprovado para saciar a sanha da bancada bolsonarista, que usa um tema delicado para exercer seu populismo eleitoral. Pior, a extrema-direita quer criar um factoide para convencer a sociedade de que as mulheres estão matando bebês e de que o aborto vem sendo feito de uma forma completamente indiscriminada e, por isso, precisa de uma legislação rigorosa. Mentira. É mentira deles. Vamos lá. Tem 2 questões centrais nesse debate. Mulheres e adolescentes que passam por um aborto depois de 22 semanas são minoria, gente. Mas esse capítulo faz parte da estratégia da extrema-direita de normalizar a criminalização de mais mulheres. É obscena a tentativa do Congresso de equiparar o aborto, que já é previsto por lei, ao homicídio. Em 23 segundos, sério, 23 segundos, o Arthur Lira aprovou o regime de urgência para transformar vítimas em criminosas. Essa votação em caráter de urgência é uma forma do Lira agradar a bancada bolsonarista, evangélica, e mais um capítulo da queda de braço dessa bancada com o STF, depois que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu uma norma do Conselho Federal de Medicina que impedia a interrupção da gravidez depois de 22 semanas. Mas o que a gente precisa entender é que a ação é parte também da estratégia da extrema-direita de tornar o aborto ilegal em qualquer circunstância. Nos últimos anos, essa é uma das pautas centrais de centenas de projetos que ignoram que se trata de um tema de saúde pública e não de segurança. Essa votação é só um capítulo de um roteiro muito bem arquitetado para revogar pelas beiradas direitos ao mesmo tempo que dificulta o acesso ao atendimento. Você tira um direito daqui, criminaliza outra questão acolá e quando a gente vê, não sobrou nada. É puro retrocesso. É a mesma estratégia de governos autoritários para estrangular a democracia aos poucos. Você não dá um golpe, como vimos o Bolsonaro planejar depois de perder a eleição. Agora, se o resultado tivesse sido diferente, o que veríamos seria a perda de direitos individuais, censura da imprensa, da liberdade de expressão,
repressão de protestos, enfraquecimento das instituições. Por isso a gente viu e continua vendo esses embates com o STF. Contestação do sistema político, ou seja, da democracia, teorias da conspiração, aumento de circulação de notícias falsas, dessa polarização. A gente sabe que eles continuam tentando. No caso do aborto, o plano da direita segue essa linha de tentar revogar os direitos que foram conquistados aos poucos, enquanto não consegue proibir o procedimento, inclusive nos casos já previstos em lei. Agora, eles miraram na questão das 22 semanas. Veja, desde 2012 uma portaria sugere, apenas sugere, não é uma lei, que o aborto seja feito até 22 semanas, em caso de estupro, de risco de morte da mãe e de anencefalia de feto. Os mesmos casos que já são legais, já falei isso. Precisa entender por que alguém interrompe a gestação depois desse período. Pelo amor da deusa, ninguém espera 22 semanas e pensa: ah, eu desisti, não quero mais, mudei de ideia. Não é isso, gente. Vamos lá, o Brasil tem cerca de 100 serviços cadastrados, mas nem metade funciona, gente. Pense num país como o Brasil, enorme, em que a assistência ao aborto é insuficiente. A gente tem visto também centros de referência serem fechados e uma coisa cada vez mais comum. Por causa desse discurso moralista e religioso, profissionais têm se negado a cumprir as leis. Some-se a isso a falta de informação da população, que não sabe o que tem direito, que não sabe que tipo de assistência poderia ter, poderia recorrer. Mas o mais grave, a demora de um diagnóstico. Muitas vezes a gestação, em caso de violência contra vulneráveis, só é descoberta em estágio avançado. Sabe por quê? Porque ela acontece dentro de casa. Ela é cometida por pais, avós, tios, parentes, irmãos, conhecidos da família. A adolescente, a criança tem medo de contar, às vezes não sabe que está sendo violentada. Não entende as mudanças no seu corpo. Em 2022, 75 mil casos de estupro foram noticiados. Desses, 6 em cada 10 são de crianças de até 13 anos. São crianças. São crianças. Quantas vezes eu vou ter que repetir? São crianças, e criança não é mãe. É sobre esse número que a gente tem que pensar. Porque uma parcela significativa desses estupros resulta em gravidez que demora a ser percebida por essas razões que eu já falei. Quando a gravidez é descoberta, começa uma via crucis que passa pela exigência de consultas com assistentes sociais, psicólogos, mais exames, burocracias mil. Com o quê? Com o intuito de inviabilizar o aborto. Recentemente, falamos sobre um caso de uma mulher que foi obrigada a ouvir os batimentos cardíacos do feto e ver a ultrassonografia. Isso é uma tortura. E tem projeto de lei para que isso seja institucionalizado. Ela já tinha sido estuprada, foi submetida ao quê? A uma nova violência. Vocês entendem quando eu digo que é pelas beiradas? A lei não proíbe, mas a mulher é hostilizada, fica traumatizada e levada a desistir do procedimento. Vocês se lembram do caso da menina de 11 anos que teve que ser escoltada de um hospital por causa de um desses grupos pró-vida que foram protestar na frente do hospital depois que a equipe da então ministra Damares Alves vazou o nome e a localização da menina nas redes sociais? É disso que eu tô falando. O que o Congresso deveria estar fazendo? Deveria estar discutindo políticas para garantir assistência às vítimas, acesso ao aborto em todo o país, para que nenhuma menina, nenhuma mulher chegue ao serviço de saúde depois do prazo recomendado de 22 semanas. O Congresso deveria discutir educação sexual nas escolas para que as crianças aprendam a se defender, para que elas aprendam a identificar quando elas estão sendo violentadas. Quantos casos a gente vê noticiados que são denunciados apenas quando a criança entende, por meio de aulas na escola, que o que estão fazendo com ela não só é errado, como é crime. Agora, claro, é mais fácil nos incriminar. Eu, às vezes, não acredito que a gente está discutindo essas coisas em 2024 aqui no Brasil, juro. E eu tô falando isso porque a Rússia legalizou o aborto há 100 anos. Ainda lá, quando era a União Soviética. A nossa legislação é mais parecida com a de países como o Afeganistão, o Irã e a Síria, o que dá uma dimensão do atraso em que a gente vive aqui. Direitos reprodutivos de nós, mulheres, não nos pertencem, mas ao Estado. O que a extrema-direita faz é dar sequência ao que o governo Bolsonaro tentou fazer ao assinar um decreto para estabelecer como estratégia nacional
de longo prazo a defesa da vida desde a concepção e dos direitos do nasciturno. É desse jeito que eles colocam as coisas para irem eliminando os direitos que já foram conquistados. Vocês conseguem entender? Agora, por que eu tô falando do governo Bolsonaro? Porque mudou o governo, mas parece que a gente continua na mesma página. E não, eu não estou exagerando. Para completar esse show de misoginia, o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, do PT do Ceará, disse que o tema não é uma matéria de interesse e que o Lula não deve interferir. Agora, eu pergunto para você, interesse de quem? Do presidente que se elegeu com apoio feminino? Do presidente que disse que faria um governo igualitário? Sim, gente, a gente tem que cobrar o presidente, a gente tem que saber onde está Lula, onde é que está Janja, onde é que está todo mundo, porque esse silêncio dele e de todos no seu entorno mostra que a mulher só serve para fins políticos. Eu fico muito, mas muito chocada quando eu vejo gente dizendo que não dá para cobrar. Ou fazendo piadinha dizendo, lá vem ela e o PT. Sim, e o PT. E o Lula. E a Janja. E os deputados que se elegeram, sabe, dizendo que iam se comprometer com a pauta das mulheres, que iam se comprometer com as questões que são importantes para mulheres. Eu quero saber, sim. Porque de Arthur Lira, da bancada evangélica, deles a gente não espera nada. Pelo contrário, a gente tem que se defender dessa galera. Agora, quem é que vai estar junto com a gente para nos defender? Domingo, dia 16 de junho, às 18h15, estreia o programa Diálogos com a Inteligência, onde eu vou conversar com o Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, que vai falar sobre os caminhos e os descaminhos da gigante estatal petrolífera. O presidente Bolsonaro, eu percebi que 2019 ele foi uma pessoa politicamente. 2020, o antigo espírito populista aflorou. Então ele começou a querer interferir na economia e outros assuntos. Ele simplesmente que precisavam do apoio de um líder político, ele simplesmente deixou de lado. E no meu caso foi exatamente um exemplo de populismo, quer dizer, olha, dane-se a companhia, dane-se a economia, o que isso vai representar para a economia, e eu quero beneficiar os meus eleitores lá, os caminhoneiros. Diálogos com a Inteligência é produzido pela Insight em parceria com o Meio. Semanalmente iremos ter convidados renomados para falar de política, ciências sociais, economia, história, filosofia, arte, cultura, tá faltando dedo, sempre com um olhar não convencional. Clique no link na descrição e prepare-se para a estreia.